Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical e nesse nós vamos falar sobre a mordomia da família. É a lição de número 4, de 28 de julho de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre a origem da família. Também vamos ver alguns princípios norteadores da família e, por fim, os ataques que a família tem sofrido nesse tempo atual. Portanto, uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor estará ministrando profundamente ao seu coração. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você para deixar aí o seu joinha, o seu gostei, e também se inscrever no nosso canal, aí na barra inscrever-se aí embaixo do vídeo. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também não deixe de comentar os nossos assuntos e compartilhar com seus amigos, professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical, para que esse conteúdo venha abençoar muitas outras pessoas, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Posto aí essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa verdade prática diz: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Aqui nós já encontramos uma verdade importantíssima de que a família é a nossa primeira igreja. E também faz eco com o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz que quem não cuida da sua casa é pior do que os infiéis. E, por óbvio, terá negado a sua fé. A nossa família, ela necessita de cuidados emocionais, cuidados financeiros, cuidados espirituais e por aí se vai. E ao abandonarmos a nossa família, ao não darmos o devido cuidado à nossa família, certamente estaremos negando a nossa própria fé e a nossa própria existência. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15, e Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25 e o versículo 28. Eu não vou ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. E também fazer a leitura diária, todos os dias da semana. Nós temos um texto da Bíblia aí proposto pelo nosso comentador, para que você leia junto com a sua família e faça o conhecido culto doméstico. Uma oportunidade onde nós apresentamos nossa casa a Deus. Temos a oportunidade de instruir a nossa família aos pés do Senhor nosso Deus. Na presente lição, a lição que vamos estudar agora, nós vamos ver que a família é a base da nossa vivência. É na família que nós nascemos, é na família que nós desenvolvemos e aprendemos os valores morais e os valores espirituais. Valores estes que vai nos ajudar a viver em comunidade. Há um ditado que diz: roupa lavada sai de casa. É por isso que nós vemos que algumas famílias são famílias desestruturadas e que causam problemas na sociedade. Quando nós vamos observar o problema, a raiz dos problemas sociais, vamos observar que a maioria desses problemas está na base familiar. Família desajustada, família desequilibrada, que gera filhos desajustados,
filhos desequilibrados que causam grandes problemas, né, para a sociedade. Por isso nós precisamos zelar pela nossa família, para que tenhamos uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade onde reine a paz e o amor. Para isso, as nossas famílias precisam estar bem ajustadas. No nosso primeiro ponto aí, nós vamos falar sobre a família no plano de Deus, né? O que Deus pensa da família, né? Qual a visão de Deus, né, para a família? Primeiro aí, a instituição, né, do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento, né? O Senhor Jesus confirmou essa instituição original, legal, conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos, ou serão os dois, numa só carne? Né? Aqui está de maneira clara a origem do casamento como instituição divina estabelecida por Deus. Então, portanto, foi o próprio Deus que criou a ideia do casamento. Às vezes que você tiver que ficar com raiva da ideia do casamento, que traz muitos conflitos, é claro, traz muitos problemas, porque é uma vida vivida a dois. Lembre-se que quem criou essa problemática, por assim dizer, foi o próprio Deus. E tudo que Deus faz é muito bom, né? Tudo que Deus faz é bom. Existem desafios no casamento? Sim, é claro que existe. Mas os benefícios do casamento são muito maiores do que os conflitos e os problemas, né, por ele gerados. E os problemas que são gerados pelo casamento são gerados exatamente porque o casamento é uma sociedade humana. E aonde tem o homem, ali tem um problema a ser resolvido. No item 2, nós vemos aí a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo antes da igreja. Então a família é uma instituição divina que deve ser vivido entre homem e mulher. Para criar a família, Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva. Esse princípio, né, do casamento heterossexual nós encontramos na própria Constituição Federal. O artigo 226, no caput, diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O inciso 3º, né, dessa mesma lei, né, o artigo 226, diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, e deve o Estado facilitar a conversão em casamento. Portanto, a família, ela é oriunda de homem e mulher. Quando nós falamos de família no plano de Deus, estamos falando da união de um homem e de uma mulher para o princípio da procriação ou da frutificação, né? A propagação da espécie. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocando-os no jardim, diz: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é um dos princípios do casamento, que nós vamos ver mais à frente. O princípio da propagação da espécie, ou princípio da frutificação. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a mordomia da família. E no primeiro item, nós vamos falar sobre os princípios que regem o casamento cristão. Né? Há um manual de união matrimonial, né? A Bíblia Sagrada.
Aliás, a Bíblia Sagrada não rege apenas o casamento, a Bíblia Sagrada rege toda a nossa vida, toda a nossa conduta deve ser permeada ou perpassada pela palavra do Senhor nosso Deus. E na Bíblia nós vemos alguns princípios, né, que regem o casamento. O primeiro é o princípio da monogamia. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Com o passar do tempo, o povo de Israel, eles começaram a desenvolver uma coisa chamada poligamia e também a bigamia. A bigamia, o homem com duas mulheres. A poligamia, o homem com duas mulheres ou várias mulheres. A poligamia, ela passou a ser aceita entre a comunidade hebreia, mas nunca foi aceita por Deus. A poligamia sempre trouxe sérios problemas para a comunidade de Israel. Haja vista que foi a poligamia que arrebentou com a vida de Abraão, trazendo-lhe Ismael, um fruto indesejável que causa problemas até hoje, né, através do mundo árabe. A poligamia trouxe problemas sérios, né, para a vida de Jacó, né, para a vida de Eucana, né, o pai de Samuel. Enfim, a poligamia sempre causou problemas terríveis para a sociedade. Né? Deus sempre condenou a poligamia, embora a poligamia fosse aceita, né, na comunidade, né, judaica. O princípio divino para o casamento é o princípio da monogamia. Um homem com uma única mulher, uma mulher com um único homem. Né, Paulo, falando sobre separação de obreiros, instituindo Timóteo e Tito, né, para a separação de obreiro, ele deixa claro que o obreiro deveria ser marido de uma única mulher. Esse é o princípio da monogamia. E não apenas o obreiro, todo homem deve ser marido de apenas uma mulher. E toda mulher deve ser esposa de um único homem. Esse é o princípio da monogamia. O outro princípio é o princípio da heterossexualidade. Né, diz que o homem, né, apegar-se-á à sua mulher. Ou seja, um homem casado com uma mulher. Uma mulher casada com um homem. E nunca é o diferente. Um homem casado com outro homem. Uma mulher casada com outra mulher. Hoje nós encontramos um problema, né, sério na questão da heterossexualidade, porque os engenheiros sociais, como chama o nosso comentador, eles trabalham para a desconstrução, né, da chamada heteronormatividade. Ou seja, querem estabelecer uma outra norma que não seja a norma instituída pela palavra de Deus e a norma que é instituída pela própria Constituição Federal, que é a Carta Magna de Lei, né, do nosso país. Mas a Bíblia continua defendendo, né, o princípio da heterossexualidade. E esses princípios, o princípio da heterossexualidade, ele deve ser cultivado através do amor. Por isso, aqui no finalzinho do primeiro item, o nosso comentador vai dizer assim: por isso lute pelo seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Né? É uma maneira, né, de cultivar o casamento, né, de manter o casamento em pé. É através do respeito mútuo e através do amor que é cultivado a cada dia. Nosso segundo item desse segundo ponto vai falar sobre a prioridade da família. E aqui já vai dizer que há muitos crentes e até mesmo os pastores que têm priorizado, né, têm feito a seguinte ordem de prioridade. Tem priorizado Deus, a igreja, a esposa e os filhos. E não aparece nem a prioridade a si mesmo.
né, priorizam Deus, prioriza a igreja, prioriza a esposa em terceiro lugar e os filhos em quarto lugar. Essa não é a ordem de prioridade divina. É claro, Deus sempre será a nossa prioridade. Em qualquer lugar, em qualquer coisa que vamos fazer, né, Deus será sempre a nossa prioridade. Mas a igreja não será a nossa próxima prioridade. É por isso que há muitas famílias doentes, né, famílias de pastores, né, esposas de pastores que estão doentes, filhos de pastores que estão emocionalmente abalados. Nós tivemos, né, agora, dos dia 15 até o dia 18, né, desse mês, na convenção de pastores do Vale do Rio Doce, a Comadvardo, né, que ocorreu na cidade de Timóteo, a 70ª AGO, e foi tratado de forma larga, de forma extensiva, sobre a necessidade, né, do cuidado pastoral, né, com a família, né, o cuidado, né, o cuidado com a própria família. E foi observado exatamente isso, né, que pelo o excesso de cuidado de obreiros, né, com a igreja, né, com a obra de Deus, e deixando a família em segundo plano, muitas famílias estão doentes, muitos filhos estão adoentados, porque são abandonados em nome da igreja. Qual seria então a prioridade? A prioridade é Deus, né? Sempre foi e sempre será. Mas a segunda prioridade é a própria vida. Priorizar o seu próprio ser, cuidar de você. O apóstolo Paulo diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo, da sua própria pessoa e da doutrina. Fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem, né? Nossa prioridade precisa ser Deus e a nossa própria vida. A nossa própria saúde mental, emocional, né? Aí o cuidado com o cônjuge, que está ligado também ao nosso cuidado pessoal, né? O cuidado com os filhos e depois disso a igreja, né? E depois disso a igreja. Você vai dizer assim, mas não deve buscar primeiro o reino de Deus? Sim, né? Sim, é verdade que devemos buscar primeiro o reino de Deus, mas o reino de Deus começa na nossa casa, porque quem não cuida da sua família, quem não cuida da sua casa, é pior do que os infiéis e negou a fé. Há pessoas que chegam testemunhando, dizendo: eu andei 40 dias, andei quase 2 meses e longe de casa, deixei a minha esposa, meus filhos e saí para fazer a obra de Deus. Que obra de Deus é esta que manda você abandonar a sua família? Que obra de Deus é esta que não contempla a prioridade da sua casa? Que Deus nos ajude para que nós não venhamos inverter a ordem, os valores das coisas, né? Primeiro a sua família, depois a igreja, né? E depois disso o trabalho. Aliás, né, o trabalho ainda virá primeiro do que a igreja, né? Porque as pessoas que negligenciam o trabalho em nome da igreja não poderá dizer que está servindo a Deus de fato. Primeiro, cumpramos as nossas obrigações como marido, como pai, como trabalhadores, como funcionários. Aí sim, nós estaremos aptos a cuidar da obra do Senhor, nosso Deus. O nosso terceiro item aí, do segundo ponto, vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos, né? O apóstolo Paulo vai dizer: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Há pais que são mestres em provocar a ira dos filhos. Menino, vai lá, faz isso. Por quê? Porque eu estou mandando. Não, não é assim, porque eu estou mandando, né? A base do relacionamento nunca vai ser o autoritarismo. Vai ser sempre a autoridade. E a autoridade é desenvolvida na base do amor e do respeito mútuo. Certa vez,
o filho de um escritor, né, Rubem Amorés. Ele conta no seu livro Igreja e Sociedade, quando seu filho completou 12 anos, ele sobe num sofá e pergunta ao pai: pai, o que o senhor vai fazer quando eu tiver desse tamanhozão? Rubem Amorés, ele conta no seu livro que respondeu ao filho da seguinte forma, né? Filho, enquanto você me amar como eu te amo, enquanto você me respeitar como eu te respeito, enquanto você sentir saudade de mim como eu sinto saudade de você, você sempre irá me respeitar, independente do tamanho e da idade em que você estiver. Então, a base do relacionamento parte do respeito, né, do amor, né, do sentimento profundo, da afetividade que desenvolvemos em relação às pessoas a quem amamos. Nunca na base da agressividade, do grito, né, do eu mandei, tá mandado, eu falei, tá falado. Também, uma maneira interessante de desenvolvermos esse relacionamento é através, né, do culto doméstico, né? O cuidado diariamente com a palavra de Deus, assentar à roda, né, da mesa, né, para junto nos alimentarmos, conversar com a nossa família, né? Os pais conversarem com seus filhos à mesa, né, dar orientação da palavra de Deus, ensinar a desviar dos problemas que o mundo, né, oferece. O contrário também é verdade. Os filhos devem obedecer aos seus pais. O apóstolo Paulo diz: filho, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Filhos que não honram pai e mãe, a tendência é dar com os burros na água, por assim dizer. Como diz o dito popular. A tendência é que esse filho quebre a cara, né? É um outro dito popular, né? O sábio Salomão diz que aquele que aborrece o seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua luz e ficará em densas trevas. Não vale a pena confrontar os nossos pais. Não vale a pena desobedecermos os nossos pais, né? O que vale a pena é vivermos uma vida de amor recíproco e obediência. E aos pais vale o conselho do apóstolo Paulo: não provoqueis a ira, né, dos vossos filhos, mas trate-os com amor, né, e na obediência do Senhor nosso Deus e de sua palavra. Ouvindo o nosso terceiro ponto, nós vamos falar, né, sobre a família cristã sob ataque. Primeiro o ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governadores tornam-se agentes do diabo, visando a destruição, né, da família. O único objetivo, né, de muitos países, e diga-se de passagem que no Brasil, né, foi instalado, né, um método, né, diabólico para a destruição da família. Mas eu quero já dizer a você, já adiantar, né, profetizando no nome do Senhor Jesus, que as nossas famílias não serão destruídas. A minha e a sua família não será destruída. O Senhor Deus irá preservar a sua família. Mas como que nós podemos fazer para ajudar a nossa família a não ser alvo dos ataques do diabo? Através da valorização da palavra de Deus no lar, através do culto doméstico, através da leitura, né, de bons livros. A nossa casa publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, né, traz bons livros, né, para jovens, adolescentes, né, para a mulher cristã, né, para o obreiro. Né? Não custa muito a gente gastar um pouquinho de dinheiro para adquirir boas literaturas, para lermos e também para oferecermos à nossa família uma boa literatura. Principalmente a escola bíblica dominical, né? Lugar onde nós temos a oportunidade de consagrar a nossa família todos os domingos, né? Apresentar a nossa família no altar de Deus para aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Nosso segundo item aí, ataque
da famigerada ideologia de gênero. O que diz a ideologia de gênero? A ideologia de gênero ela é fundada a partir, né, do marxismo, a ideia de Karl Marx, e foi fomentada pela francesa Simone de Beauvoir, né, que dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Né? Portanto, ninguém nasce homem, torna-se homem. Essa filosofia, né, marxista de que ninguém nasce mulher, de que ninguém nasce homem, ele diz que a questão da orientação sexual é formatada pela sociedade. É a sociedade que vai definir se alguém vai ser homem ou vai ser mulher. O que essa filosofia ignora é que a Bíblia Sagrada, ela define homem e mulher. Né? Quando Deus formou o gênero humano, ele formou homem e mulher, macho e fêmea. A mulher, ela nasce mulher, o homem nasce homem. E não tem nada que faça mudar esses valores. Não tem nada que faça alterar esse comportamento biológico humano. Por mais que a sociedade possa querer, não existe condição. Né? Diz que, assim, quem constrói o sexo masculino e o sexo feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus, né, para a família e para a identidade natural da pessoa. Os teóricos da ideologia de gênero afirmam que existe cerca de 70 modelos familiares, um diferente do outro, o que não confere com a Bíblia Sagrada e nem confere com a Constituição Federal. A Constituição Federal, como nós lemos no início, o artigo 226, diz que a sociedade é constituída de homem e mulher e que o Estado brasileiro deve promover o casamento desse homem e dessa mulher, facilitar a união estável, o morar juntos em casamento. Portanto, a Constituição Federal ela está 100% ligada à Bíblia Sagrada nesse quesito. O que passa disso é aberrações sociais. Né? O que passa disso é anormalidade, né, social. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou homem e mulher. Por mais que o homem queira ser mulher, ele nunca gerará filho em seu ventre. Por mais que a mulher queira ser homem, ela jamais deixará de menstruar, por assim dizer. Né? Ela jamais deixará de ter os seus problemas, né, de ordem social feminina. Ela jamais deixará. Porque foi assim que Deus nos fez e é assim, né, que deva ser. Né? Portanto, ao atacar a família, ao atacar o modelo construído, né, por Deus, né, que nós chamamos de modelo judaico-cristão, os teóricos da ideologia de gênero, eles estão atacando o próprio Deus. Com a ideologia de gênero, entrou nas escolas e no meio da sociedade a chamada erotização infantil. Em muitos lugares, muitas escolas, isso foi muito combatido, né, quando foi criado o famigerado, né, kit gay, né, a erotização de criança, ensinando crianças, né, na pré-escola, de que a criança não nasceu homem, né, que menino pode ser menina e que menina pode ser menino. Né? Que Deus nos ajude para que as nossas crianças não venham ser erotizadas. Vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor e profetizar no nome de Jesus e com luta, né, com combate, para que toda essa erva daninha ela seja quebrada para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E não vamos permitir que a nossa família seja destruída.
A nossa família precisa, como a família de Noé, achar um lugar na arca de Deus. A nossa família precisa estar dentro do plano da salvação. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e saiba que você tem aqui, né, nessa pessoa que fala a você, um defensor da família e que ora pela sua família, mesmo sem conhecer a sua família, mesmo sem conhecer os seus. Eu quero decretar uma bênção para a sua casa. E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.